pela tua bondade, pelo teu amor, ó Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Opera, Senhor, em nossos corações, faça a paz se cumprir em nós, a cada dia, Senhor, a tua vontade, os teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Vem, Senhor, faça morada no nosso coração, toma a nossa vida é tua, Senhor. Faça, Senhor, da nossa vida o teu altar, a tua morada, Pai. Sonda, Senhor, os nossos corações. Ó Deus, opere em nós, Senhor, o teu Espírito Santo. Que ele venha, Senhor, estar em todo o tempo, falando, Senhor, aos nossos ouvidos, para que nós estejamos sensíveis à tua voz. Eis aqui, Senhor, o teu filho, o pastor Carlos Salles, toma ele, Senhor, diante de ti. Ó Pai, fala, Senhor, através do teu filho, Senhor, derrama sobre ele a tua unção, a unção do teu Espírito Santo. Que não seja ele falando, mas que seja o poder do teu Espírito Santo através da sua vida. A palavra a qual o Senhor escolheu, colocou no coração do teu filho, para trazer para nós esta noite, Senhor. Ó Senhor, que nós saiamos daqui abençoados pelo poder do teu Espírito. Aleluia! Pelo sangue do teu filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por este culto desta noite, Pai. Muito obrigado pelos louvores. Muito obrigado, Pai, por falar, por ministrar nos nossos corações. Continua operando, não só agora no culto, mas que o Senhor permaneça operando a nossa saída durante toda a nossa trajetória. Opera, Senhor. Onde, Senhor, o teu filho do alto da cabeça, as plantas dos pés, renova as suas forças, restaura, Senhor, dá vigor, dá sabedoria, entendimento, compreensão. Oh Deus, fala, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus, através do teu filho, pastor Carlos Salles. Abençoa a sua vida, derrama sobre ele, Pai, as tuas bênçãos, libera as bênçãos que o Senhor tem para o teu filho, Pai. Repreende, Pai, todo o empecilho, tudo aquilo que tem impedido, que as bênçãos que o Senhor tem para a vida dele, que possa chegar até a ele. Senhor, envia teus anjos, Pai, para guardar, para proteger, livrar, para estar, Senhor, ao redor dele, Senhor, dando a ele, Pai, em nome de Jesus Cristo, limpando todo o caminho para que ele possa passar, para que ele possa cumprir e fazer a tua palavra, para que ele possa, Senhor, pregar o teu evangelho, aonde quer que ele vá, aonde quer que ele passar, que o Senhor esteja com ele para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Para a amada igreja, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Nós o bendizemos, nós o adoramos. Aleluia, em espírito e em verdade. Amém? Amém. Aleluias, glórias a Deus. Senhor, tu és digno de toda honra e de toda glória. Amém? Deus é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo. Amém? Glórias a Deus. Senhor Deus maravilhoso. 4:7. Aleluia, a paz do Senhor Jesus também aos nossos amados irmãos que nos acompanham pela live. Vamos estar do versículo 6, capítulo 4, versículo 6, vamos dar uma esticada aí. Diz assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo, aleluia, da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procure ter, aleluia, comigo depressa. Voltarei o 9. Procura vir ter comigo depressa,
porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o, aleluia, contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vires, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o leitoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda, aleluia, guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossa palavra. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir ter antes do inverno, aleluia, procura vir antes do inverno, Ébulo, Pudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja, aleluia, o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, e a graça seja convosco. Amém e amém. Nós estamos vendo, meu amado irmão, e assistindo diante dessas letras que nós lemos, que o maior evangelista do Novo Testamento agora, ele se sente abandonado por todos. A gente vê que são 13 cartas paulinas, e 13 cartas que instruem a igreja, são 13 cartas que dita os ditames, aleluia, da igreja. E mesmo assim, amados irmãos, um homem muito honrado, muito sábio, mas agora ele sente a sua partida, ele sente que está próximo de chegar à sua morte. E quando ele sente assim, que está próximo de morrer, ele sente também o afastamento de todos aqueles que ele esteve perto, todos aqueles que ele trabalhou junto, ajudou, fortificou. E muitas vezes vai ser assim, quando o evangelho ele é anunciado ali com a certeza de que a obra do Senhor está sendo bem feita, e cuidado nos seus mínimos detalhes a respeito da fidelidade para com Deus, assim é uma obra verdadeiramente com muito sacrifício, uma obra penosa. E às vezes a gente olha certas situações que a gente não consegue entender, mas a gente sabe que Deus ele está atento a todas as coisas. A gente sabe que Deus ele tem aí operado, e nós precisamos guardar o nosso coração. Quando o apóstolo ele fala combati um bom combate, diz assim, aleluia, ao passar em, aleluia, revista a sua vida, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, dedicada somente a Deus. Paulo reconhece que, aleluia, a sua morte é ali eminente, é rápida, e descreve a sua vida cristã como aleluia, dos seguintes termos: considera a vida cristã como um bom combate. Nós precisamos, amados irmãos, colocar a nossa vida também diante do nosso Deus.
como se fosse um combate que nós estamos aí combatendo dia a dia, como se realmente e como é verdade. A gente sabe que o inimigo de nossas almas, ele tem aí feito com que nós venhamos desanimar, mas o Senhor, ele tem aí força suficiente para nos levantar. Então ela é, aleluia, indicada como luta que vale a pena. E assim a gente olha, Paulo lutou contra Satanás, contra os erros religiosos dos judeus e dos pagãos, contra o judaísmo, contra também, oh Deus, que letrinha pequena, né? Todo tipo de imoralidade na igreja ele lutou. Contra os falsos mestres, Paulo também lutou. Contra a deturbação do evangelho, ele lutou. Contra o mundanismo, ele lutou. Contra o pecado, ele lutou. E agora ele diz: eu completei a minha carreira em meio às provações, às dificuldades, às tentações, e ele permaneceu fiel ao seu Senhor e Salvador. Ele permaneceu fiel ao ministério que Deus deu a ele. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, conservar fiéis diante, aleluia, da dificuldade. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo. Aumente esse microfone lá para mim, filha, por favor. Aleluia, glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Glórias, glórias, glórias a Deus. Então diz ele, a carreira, né? Aleluia, a sua carreira em meio às provações, às dificuldades, às tentações, e permaneceu fiel a Deus. Vê se consegue mais um somzinho aí, por favor, mais um ganhozinho. Aleluia, glórias a Deus. Beleza, obrigado. Então, agora ele fala da coroa da justiça. Ele fala assim: por ter Paulo permanecido fiel ao seu Senhor, ao Evangelho que lhe foi confiado, o Espírito lhe testificou que a aprovação, aleluia, glórias a Deus, amorosa de Deus, e a coroa da justiça o aguardava no céu. Deus tem reservado no céu galardões para todos que se conservam, aleluia, na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na justiça. Então o Espírito Santo de Deus revelara a Paulo que a coroa da justiça estaria reservada a ele. Mas Paulo, ele traz uma palavra forte para nós aqui. Ele diz assim: essa coroa da justiça, ela não está reservada somente a mim, mas a todos quantos amarem a vinda do Senhor, a todos quantos estiverem dispostos a estar padecendo, aleluia, pelo Evangelho, a estar muitas vezes sendo aborrecidos, entristecidos pelo Evangelho. Então ele traz ânimo, né? Ele diz: não somente a mim essa coroa da justiça está reservada, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Amém? Então os cristãos do Novo Testamento estavam grandemente, aleluia, à volta do Senhor. E eles aguardavam essa volta como se fosse amanhã essa volta. Eles estavam preparados para a vinda do Senhor como se fosse amanhã, para ficarem com Ele para sempre, né? Na eternidade. Então a gente precisa estar disposto, a gente precisa estar sendo forte. O apóstolo, ele se encontra numa situação tão grave de falta de companhia, que ele fala com Timóteo dessa maneira: procura vir depressa, aleluia, ter comigo, porque Demas, ele me desamparou. Demas, ele amou o presente século e foi para Tessalônica. Ele diz assim: crescente para
aí a Galácia, Tito, aleluia, para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então, ele sente a necessidade das pessoas estar do lado dele. E, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes a gente vai sentir essa falta, mas nós precisamos entender que tudo é um preparado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus, ele tem algo grandioso para a minha vida e para a tua vida. A gente olha quando Jesus Cristo ele sai para estar indo padecer ali, passar 40 dias e 40 noites ali no deserto. A única pessoa que estava com ele era Satanás, para desviar o caminho dele. Fala assim: olha, eu sei que tu está passando fome aí, tu não vai aguentar ficar esses 40 dias com fome, tu está jejuando aí à toa. Transforme essas pedras em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a gente precisa entender isso, amados irmãos. Nós precisamos entender que muitos, na hora que você mais precisa, vão te abandonar. Na hora que você mais precisa, você vai estar ouvindo aí algo que venha te entristecer, que venha aborrecer o teu coração. Mas a gente precisa confiar e esperar no Senhor. A gente vê a situação que Paulo ele tem passado, né? Em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 22 em diante, ele diz assim: se eles são hebreus, também eu. Se são israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, em mais açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigos de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado, aleluia, de todas as igrejas. A gente vê quanto sofrimento e quanta luta ele passou. Imagina a gente até agora, apesar de muitas vezes a gente ficar sentido com as pequenas coisas que nos acontecem, mas a gente olha para ele, que quantas vezes quiseram tirar a sua vida, quantas vezes quis ele fazer com que ele desistisse do caminho, desistisse de prosseguir. E não é diferente comigo, não é diferente contigo, mas nós precisamos nos agarrar no Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida em Deus, porque Ele, agora, depois de todas essas coisas, Ele fala: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, o justo juiz, né? Ele me oferece a coroa da justiça, mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Então, quando nós falamos a respeito de combater o bom combate e acabar a carreira e guardar a fé, foram palavras essas do apóstolo Paulo a Timóteo, enquanto ele estava preso em Roma, próximo do seu martírio iminente. Este evangelho está registrado em 2 Timóteo capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. E certamente transmite um ensino valiosíssimo para todo cristão verdadeiro a seguir. Vamos entender o que significa a frase combater o bom combate. Essa frase, segundo Paulo. Então, o contexto combater o bom combate, essa frase está dentro de um contexto onde o apóstolo simplesmente
exorta Timóteo, seu filho na fé, companheiro de ministério, a permanecer firme, sempre com fidelidade e zelo na pregação do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 4, 1 a 5. O apóstolo também diz que ele próprio já estava de partida desse mundo. Quando nós estudamos os 3 versículos que compõem esse pensamento do apóstolo Paulo, permanecemos, ou melhor dizendo, percebemos algo interessante neles. É possível perceber que o apóstolo analisa a sua fé em 3 perspectivas diferentes: passado, presente e futuro. No presente, o tempo da minha partida é chegado, assim diz ele. No versículo 6 ele utiliza uma metáfora baseada numa linguagem sacrificial do Antigo Testamento. Ele faz referência à ocasião onde o vinho era derramado junto ao altar como uma oferta de gratidão a Deus. Aleluia. Isto é, a libação. Números capítulo 15, versículo de 5 a 10. Com isso, ele estava olhando para a sua situação presente e admitindo que a sua vida estava chegando ao fim. Seu tempo de partida havia chegado, porém ele via o seu martírio como uma oferta de gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas vezes, amados irmãos, na nossa luta, na nossa tristeza, nós não vemos desse jeito. Muitas vezes nós ficamos chateados ainda com Cristo e falando: por que isso tem me acontecido? Por que o Senhor não entra com a providência? Porque o Senhor não vem e traz alegria ao meu coração? Porque o Senhor não vem e destrói todas as potestades, toda a chave do maligno? Mas é o que eu tenho dito para os amados irmãos. Hoje mesmo eu estava ouvindo algo a respeito, e estava ouvindo o Nicolas, né? Ele pregando, ele falou assim: para a pessoa ganhar força, músculo, ela vai para a academia. E a academia, ela rompe com os tendões, e ali é uma dor terrível para a pessoa ganhar músculo. Então a gente precisa entender que tudo que venhamos fazer, conforme diz a palavra, o reino de Deus ele é tomado por esforço. Nada é fácil. Se a gente quiser coisa fácil, a gente fica na nossa zona de conforto. Mas quando nós saímos da nossa zona de conforto para fazer aquilo que é agradável ao céu, agradável a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a gente passa por provações, a gente passa por lutas, e a gente tem que enfrentar essas lutas cantando o hino da vitória. Não tem como, amados irmãos, aí vencer de qualquer maneira. Há uma luta, e nessa luta nós somos preparados a cada dia para estar vencendo as astutas ciladas do nosso inimigo, as astutas ciladas do diabo. Então, presente, o tempo da minha partida é chegado. Assim ele contesta, né? Ele sabe que aquilo está para acontecer. Obviamente que esse era o comportamento esperado de quem durante toda a carreira na fé entendeu que o verdadeiro seguidor de Cristo apresenta seu próprio corpo como sacrifício. Esse sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Na frase, o tempo da minha partida é chegado, o apóstolo usa no original o termo analusis, que significa desaparecimento ou desprendimento, libertação ou soltura. Esse termo era uma metáfora usada para se referir ao desamarrar das amarras, e por este motivo esse tempo foi traduzido para o português como partida. Paulo via a morte como a sua liberdade plena, a fim de poder navegar diretamente para os braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos ter esse aprendizado. E quando a gente olha para o apóstolo Paulo e vê essa situação toda, muitas vezes a gente fala assim:
conforme a gente tem costume, fulano morreu e deixou a família endividada, fulano morreu e não deixou nada para a esposa, não deixou nada para o esposo. A gente olha a vida do apóstolo Paulo, e quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente olha o quanto o apóstolo ele sofreu, o quanto ele batalhou, mas a riqueza dele, do apóstolo, não era ouro e prata. A riqueza dele estava no servir ao Senhor. A riqueza dele, ele depositou tudo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos, amados irmãos, colocar tudo isso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vida, como se diz, rica, uma vida produtiva, uma vida de ouro e de prata, mas é uma vida dedicada ao nosso Senhor e Salvador. Amém? O dono da prata, o dono do ouro, aquele que tudo pode. Então, no passado, ele diz assim: eu combati o bom combate. Após fazer a análise da sua situação no presente, o apóstolo agora ele olha para o passado. E aí então ele declara: eu lutei, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Eu fiz tudo isso para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos desprezar o fato de ele ter dito o bom combate. No original, o apóstolo ele posicionou o objeto antes do verbo, ou seja, ele escreveu o bom combate, combati. Dessa forma ele deu ainda mais ênfase ao termo que nos foi traduzido como bom. Esse termo grego é kalos, que significa excelente, gracioso, insuperável, bonito, precioso, recomendável, magnífico ou admirável. Então esse trabalho que ele faz diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tudo isso. E não é diferente comigo, contigo, quando nós temos aí um bom caráter para com o Senhor, quando nós temos aí um caráter ilibado. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida nesse Cristo da cruz, que Ele pode todas as coisas na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, é algo assim extraordinário que Ele faz diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele percebe o quão importante, aleluia, o apóstolo considerava ser a sua vida em prol do Evangelho de Cristo. Do ponto de vista humano, essa vida era repleta de privações, sofrimento, dificuldades e dor. Mas do ponto de vista da fé, essa mesma vida era um combate nobre, notável, singular, inigualável, que fez valer a pena qualquer desafio e adversidade. Essa mesma regra do objeto antes do verbo segue o restante da frase, que significa que ele escreveu: a carreira completei, a fé eu guardei. Com isso, que o princípio parece ser uma diferença insignificante, o apóstolo está simplesmente apontando para a verdade de que nele mesmo não há qualquer mérito. É como se ele, aleluia, quisesse dizer para nós que ele não desanimou. Aleluia. Também um dos principais pecadores estivesse dizendo: olha, o que a graça de Deus fez comigo, o magnífico combate, a carreira completa e a fé guardada. Agora que entendemos o princípio da frase combati com bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, vamos analisar o significado de cada parte dessas declarações. O bom combate, Paulo utiliza a figura de uma luta, uma batalha, ou um tipo de competição,
A forma com que ele constrói essa expressão, conforme vimos acima, transmite a ideia de que o bom combate realmente significa algo extraordinário, duro, algo que exige muito de alguém. E a gente que tem uma longa caminhada com Cristo, a gente que tem buscado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que não tem sido fácil, mas sabemos que o nosso Deus, Ele está conosco a cada instante, a cada momento, e assim nós temos uma grande esperança de estar com Ele naquele grande dia. Também, como diz o apóstolo Paulo, Ele está esperando a todos aqueles que amarem a sua vinda. Nós temos amado a vinda do Senhor, amém? Então, quando estudamos sobre a história de Paulo, podemos facilmente perceber que tal expressão descreveu perfeitamente a sua vida com Cristo. O apóstolo combateu principalmente as potestades, Satanás, perseguições, judeus, gentios, pagãos. Ele também se opôs às falsas doutrinas, falsos profetas e apóstolos impostores. Ele denunciou a cultura depravada do pecado, as contendas, os vícios carnais entre os próprios cristãos. Além disso, ele enfrentou a hipocrisia, a rejeição dos seus próprios filhos na fé, a sua própria velha natureza dentro de si. Assim o apóstolo olha para todas essas coisas e exclama: triunfante, combati o bom combate. Amados irmãos, não é fácil nós olharmos o que ele combateu e o que nós temos combatido. Não é fácil, mas a gente vê que é possível. Principalmente quando ele fala: eu combati a minha própria velha natureza, aquilo que me fazia afastar do meu Senhor e Salvador. Ele combateu. Ele diz: acabei a carreira. O apóstolo agora utiliza o simbolismo de uma carreira de obstáculos. Ele aponta para o fato de que, pela graça de Deus, ele conseguiu completar o ministério para o qual foi chamado. Em nenhum momento da sua carreira ele desviou-se de seu serviço no reino de Deus. Antes, ele não mentiu. Esforços para que Deus fosse glorificado, aleluia, como Senhor do universo. O grande objetivo da carreira de Paulo, obviamente, era a salvação dos pecadores através do Evangelho de Cristo. Ele mesmo nos ensina sobre a principal motivação da evangelização, que consiste em Deus glorificado entre os homens. Guardei a fé. Essa expressão, ela conclui a declaração de Paulo ao analisar o seu ministério, que estava chegando ao fim, ao dizer: guardei a fé. O apóstolo estava afirmando a sua confissão de fé. Ele estava dizendo que a sua confiança no Deus, o qual ele escolheu, permaneceu inabalável. A gente olha, amados irmãos, quantas pessoas dizem para a gente falar: eu não tenho certeza da minha salvação. E ainda julga outras pessoas, fala que as outras pessoas também não têm certeza da sua salvação. Mas eu quero dizer a você que nós sabemos o que temos feito de certo e o que temos feito de errado. A gente sabe os pontos que nós precisamos tirar da nossa vida, aqueles que a gente precisa acrescentar. E ele fala: eu guardei a fé. Agora o tempo da minha partida é chegado. Agora eu compreendo que a minha carreira, ela completou. Mas a coroa da justiça diz, meu amado irmão, a respeito da Jerusalém celestial. Nós temos amado a vida do Senhor. Aquele que tem feito algo errado, ele não ama a vida do Senhor. Fala: tarda mais um pouquinho, porque eu não estou preparado ainda. Mas aquele que está preparado fala: venha logo, eu estou te esperando. Nós precisamos entender isso. Então,
Perceba que essa é uma conclusão muito apropriada para que, aleluia, para quem diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Essa conclusão explica o porquê desse resultado final, a saber, a fé que se manteve firme até o fim. Ele só combateu o bom combate e completou a carreira porque teve uma fé genuína, e essa fé em Deus o sustentou, aleluia, durante toda essa carreira. Diante dessa declaração, nunca devemos pensar que ele estava reivindicando para si qualquer mérito próprio, como se ele mesmo, por seus próprios esforços, tivesse guardado a sua fé, sem negá-la em nenhum momento. Ao contrário disso, o próprio apóstolo já havia ensinado anteriormente que Deus é quem mantém o seu povo firme até o fim. Nós precisamos entender que Deus é quem nos mantém firme até o fim. Mas, em todo momento, eu quero dizer aos amados irmãos, nós temos que ter o nosso coração para com Deus. Nós temos que estar falando com Deus: olha, o teu Espírito Santo venha me convencer daquilo que não tem agradado o teu coração. Amém? Então, no futuro, a coroa da justiça que me é guardada, após ter olhado para o presente e para o passado, o apóstolo foca agora no futuro e faz outra importante declaração e diz: já agora a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. É um texto lindo das Sagradas Escrituras. Essa frase, ou melhor dizendo, essa frase do apóstolo reflete uma sublime esperança acerca não só de seu futuro, mas de todos que, como ele, seguem verdadeiramente a Cristo. Além disso, também expressa uma plena confiança na soberania de Deus, na condução da história. Ele vê essa esperança, ele vê esse futuro brilhante diante do Senhor, diante de Deus. E mesmo assim, na hora da sua partida, ele não pensa nele somente sozinho, mas ele pensa nos outros. Ele fala: não somente a mim essa coroa é reservada, mas aqueles também que guardaram a sua fé, aqueles que tiveram esperança na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então perceba que ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele utiliza um verbo completo, aleluia, composto, que é grego, enfatiza: nada poderá lhe privar de receber essa coroa. A declaração do apóstolo está completamente fundamentada na certeza de que aqueles que combatem o bom combate, completam a carreira e guardam a sua fé, recebam de Deus a presença da coroa da justiça perfeita, isto é, a vida eterna. Amém? A vida eterna. Essa coroa representa a plenitude do processo de santificação do Cristo. Ele é, ou melhor dizendo, ela é conferida pelo justo juiz, não pelos méritos próprios de cada um, aleluia, que somos fiéis ao Senhor, mas pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mereceu cada um deles. O justo juiz, o qual Paulo se refere, é o próprio Cristo, que no grande dia, isto é, no dia do julgamento, entregará a coroa da justiça a todos que amarem a sua vinda, diante do retorno glorioso de Cristo. Os ímpios temem enquanto os santos amam. Os perversos se escondem enquanto os justos exclamam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O conforto em combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Paulo estava prestes a ser condenado injustamente. Estava certo de que receberia a pena capital, mas ele não estava preocupado com o juiz, aleluia, o juiz de Nero. Na verdade, ele estava confortado na certeza de que há um juiz justo,
e soberano sobre todos e sobre tudo, diante desse supremo juízo, todos os juízes da terra terão, aleluia, que se dobrar no dia que já está determinado. Esse juízo presidirá o julgamento, do qual ninguém poderá escapar. Então ele acaba: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa deve ser a declaração presente nos nossos lábios, nos lábios de todos os cristãos genuínos que almeja a qualquer momento encontrar com o Senhor na glória. Nós precisamos, meu amado irmão, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio muitas vezes às tristezas deste mundo, nós precisamos olhar para o Cristo da cruz. Se você olhar tudo que nós falamos nesta noite aqui, e você for buscar alguma coisa que traz alegria material, alegria mundana, a gente não encontra nada disso aqui. A gente olha para o apóstolo Paulo, ele está aqui falando com Timóteo, porque é uma carta endereçada ao seu companheiro de ministério. A gente vê que desde criança, né, ele conheceu Timóteo. Ele fala que a sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, levava ele à igreja, e ali ele fala: desde cedo tu aprendeste as sagradas letras. E agora Timóteo já está adulto. Ele fala: venha depressa, porque eu fui abandonado por todos aqueles que estão à minha volta. Só Lucas está comigo. Lucas era médico. Ele estava cuidando da saúde de Paulo. Ele era médico. Então a gente olha que Lucas não somente era médico, mas Lucas também estava escrevendo a história do apóstolo Paulo. A gente vê que Lucas escreve tanta carta do evangelista, né, que ele está lá nos evangelhos. Lucas, conforme a carta de Atos dos Apóstolos, ela é de Lucas. E a gente vê que Lucas estava com o apóstolo Paulo. Ele era médico, cuidando da saúde dele. E agora, ainda assim, ele fala: venha depressa, Timóteo, porque todos me abandonaram. Ninguém compareceu quando eu tive em audiência, quando eu fui acusado, ninguém apareceu. Eu fiquei só, mas Deus, Ele estava comigo naquele momento. Deus estava me guardando, e eu fui livre da boca dos leões. E a gente precisa entender, amados irmãos, que quando Ele diz essa palavra, vai dizer para a gente, meu amado irmão, minha amada irmã, que o leão, esse leão que ruge, né, ele está ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. E assim, muitas vezes, quando ele não consegue tragar, quando ele não consegue machucar, ele entristece. Ele faz algo com algumas pessoas que estão à nossa volta. É calúnia, é difamação, é mentiras que diz a teu respeito. Tem pessoas que gostam de ter o seu ego massageado, mas quando você traz uma palavra, e uma palavra que está nas Sagradas Escrituras, e você não pode inventar coisa, você não tem muitas pessoas do teu lado. É igual o caso dele. O próprio Senhor Jesus Cristo, a gente vê no capítulo 6 de João, a partir do versículo 50, a gente olha que a palavra do Senhor diz: Jesus, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. A gente vê ele falando essas coisas. Ele fala: vocês estão vindo à minha presença porque eu multipliquei os pães. Vocês têm buscado coisas perecíveis, antes vocês fossem buscar coisas espirituais. E aquele pessoal, os seus discípulos, falam assim: olha, duro é ouvir essa palavra. E foi saindo um a um. Jesus, ele fala para os seus discípulos, os 12, fala: já foram eles, vocês também não querem ir após eles? E Pedro, tomando a palavra: para onde iremos nós? Só tu tem a palavra da verdade. Então nem todos vão permanecer, nem todos vão ficar de pé, nem todos vão ficar do teu lado, vão desaparecer.
Porque tem muita meninice dentro da igreja. Tem muito disse-me-disse. Tem muita inveja, muito ciúme. E a gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, olha, eu sei que a tua palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 36, que todos os dias nós somos entregues à morte como ovelha para o matador. Às vezes a gente não vê, mas quando ele fala isso, a gente pode ver que essa morte é morte física e morte espiritual. Mas o Senhor, Ele nos defende, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E o Senhor, Ele traz a alegria do céu, um conforto espiritual. A sinceridade que está dentro de mim, a sinceridade que está dentro de você, ela vale muito mais do que muito dinheiro no bolso. Nós precisamos entender isso. E às vezes, amados irmãos, a gente fica numa situação assim, sendo enganados. E nós não podemos de maneira nenhuma ser enganados. Nós temos as Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos estudar. Nós precisamos colocar o nosso coração no altar do Senhor e falar: Senhor, olha, revela a mim o que o Senhor quer que eu faça. Nós não podemos de maneira nenhuma, meu amado irmão, minha amada irmã, falar assim: olha, eu quero viver uma vida de qualquer maneira. Não. Essa vida que nós estamos vivendo é uma vida que condiz àquele que vai morar no céu. Será que é isso mesmo? A gente precisa, em nome de Jesus Cristo. Então, Ele traz verdadeiramente uma palavra que vai dizer assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está a mim reservada, a qual o justo juiz Ele preparou para mim. Mas não somente para mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Aqueles que estão preparados, eles amam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que não amam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles não entendem e eles ainda não estão preparados. Mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos buscar o Senhor. E aí a gente traz uma confusão nisso. Fala assim: como você pode ter certeza da tua salvação? A gente sabe, meu amado irmão, porque a gente sabe, a gente tem discernimento do que é certo e do que é errado. Aleluia. E quando a gente está errado, a gente nem dorme direito. A gente traz toda hora aquele assunto vem na mente. A gente olha e fala: isso aí eu fiz lá atrás. É a mesma coisa assim: você vai numa padaria, a mulher te dá o troco enganado, você pega e enfia aquele troco no bolso, e aí você chega em casa com aquele troco a mais, aí você fala: eu dei 50, ela me voltou quase 100 reais. Ela me deu meus 50, ainda deu o troco ainda. Aí você fala assim: meu Deus, que coisa errada eu fiz. E aí a pessoa começa a conversar contigo, aí você esquece. Aí quando você deixa de conversar com a pessoa, aí você lembra de novo: e o troco da mulher? Aí você dorme, aí no outro dia você vai na padaria de novo, você fala: e o troco da mulher? Deus vai te cobrando o tempo todo. Assim é também a certeza da nossa salvação. Se a gente tem certeza da nossa salvação, a gente sabe: se o Senhor voltar, a gente deita e dorme. Se o Senhor voltar durante a noite, a gente tem certeza que vai com Ele. Mas tem muitas pessoas que falam assim: eu estou em fornicação, eu estou em adultério, eu estou fazendo coisa errada, eu tenho roubado do patrão, eu tenho pego uma coisa que a gente vê, é gato de luz, é gato de água, eu tenho feito coisa errada. Sabe que está fazendo errado e ainda fala assim: eu tenho certeza da salvação. Como tem certeza da salvação se está fazendo coisa errada? A gente precisa estar limpo, a gente precisa falar assim: eu estou limpo do sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo está sobre mim, Ele me limpa. A gente não pode ficar assim jogando no bicho, jogar no bicho ou uma coisa assim. Como eu posso trazer uma melhor clareza para vocês entenderem? A gente talvez está andando errado, a gente joga com a sorte. Fala: talvez o Senhor vai ter misericórdia. Eu estou errado, mas talvez o Senhor vai ter misericórdia.
Não, você tem que falar assim, não, o Senhor tem misericórdia, mas eu tenho que me consertar. O Senhor tem misericórdia, mas eu tenho que me arrepender dos meus pecados. A gente precisa fazer isso. Aí fala, não, o Senhor tem misericórdia. Ah, eu saí, deixei minha esposa em casa, fui encontrar com outra mulher na rua, aí dou uns beijinhos lá e volto para casa, aí ela não sabe, está tranquila, eu vou dormir, morro durante a noite. Ah, o Senhor tem misericórdia. O Senhor fala, vou te mandar lá para os quintos do inferno. É assim, a gente precisa ter certeza da salvação, mas a gente tem que andar errado, andar certo com Deus. Aleluia. Andar errado não dá. Andar errado a gente está julgando com a sorte. A gente não pode julgar com a sorte. A gente precisa ter certeza. É igual tu andar com a bicicleta sem freio. Aí de repente passa um carro na tua frente e tu não consegue parar, colocar o pé no chão para parar a bicicleta. Tu está acelerado, vai bater no carro. A gente precisa ter cuidado com aquilo que Deus traz para as nossas vidas. Quem está errado, ele procura confundir o outro. Ele procura falar, ah, não, mas o outro faz assim, o outro faz assado. Principalmente quando é um erro, que alguém cometeu o erro, mas ele se arrependeu e está com Cristo e está caminhando, porque ele se arrependeu e fala, ah, tu também errou, tu também fez isso errado. A gente não pode trazer parâmetro daquele que errou. A gente precisa trazer parâmetro daquele que não errou, que é Cristo. Aleluia. O nosso modelo de vida é Cristo. Aleluia. Não é aquela pessoa que errou, mas aquele que fez certo. Esse é o nosso parâmetro. A gente tem que olhar para Cristo e falar, Cristo, eu quero acertar, eu quero fazer o que é certo. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, buscar o Senhor. A gente precisa colocar a nossa vida no altar, porque chegará aquele dia, e aquele dia vai ser realmente cruel. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, ó Pai, pelos louvores que foram entoados, ó Pai, pelas orações que foram feitas, ó Pai. Aleluia, pela palavra, Senhor Deus, que o Senhor trouxe, Senhor Deus, a cada amada irmã, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a palavra oficial. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa o teu povo, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, cada dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para a cruz, ó Pai, olhando para o Senhor e Consumador da nossa fé. Nos lava, Senhor Deus, esteja nos remindo, esteja transformando e fazendo infinitamente mais nas nossas vidas, pois nós precisamos do Senhor a cada dia. Pega, Senhor Deus, nas nossas mãos, cuida, Senhor Deus, dos nossos filhos, ó Pai, cuida, Senhor Deus, aleluia, do esposo, da esposa, do tio, da tia, do sogro, da sogra, cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus, da tia, ah Deus, do primo, da prima, Senhor Deus, cuida de todos os nossos familiares. Opera, Senhor Deus, com o exército do céu, Senhor Deus, e faz, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Então, Senhor Deus, purifica, Senhor Deus, e santifica os teus filhos para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem impedirá? Maranata. Ora vem, Senhor A salva de Jesus. palmas para o Senhor Jesus. Amém. Está terminando.